Como pode haver divórcio se nem casamos, Vossa Majestade? Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem! Se alguém representa o quanto adoro ler romances, é nossa protagonista, que grita e bate os pés na cama enquanto lê um romance. Krisha Mesrin é uma bela jovem ruiva, única filha do Visconde Mesrin, governante da pacífica terra de Shumaren. Krisha fundou a Associação de Pesquisa do Arquiduque do Norte na Academia Shumaren. Parece chique, mas é simplesmente um fã-clube para pessoas obcecadas por romances com duques do norte como protagonistas. E nossa garota sonha em se casar com um deles? Sua leitura é interrompida quando a criada avisa que alguém do Palácio Imperial chegou. Ela não se importa, achando que é só um convidado do pai. Mas seu queixo cai e o chá escorre da boca quando o lindo cavaleiro Leon solta a bomba. O imperador quer o divórcio. Ué, Krisha nunca conheceu o imperador. E pelo que sabe, é solteira. Por que precisa de um divórcio? A trama dá uma reviravolta e tanto. Leon explica, animado, que o templo errou nos papéis do casamento. Por lei, imperatrizes divorciadas ficam confinadas por 10 anos para não usar influência política. Então, Krisha será mandada para a Ilha Ríquia, mas compensada com terras e riquezas. Krisha não liga e fica furiosa. O pai tapa sua boca e a segura, enquanto Leon sai, satisfeito por cumprir sua tarefa. Isaac, o pai dela, não pode ajudar. Não pode ir contra um decreto imperial, o que a deixa surpresa. Mas ela entende a posição dele, sabendo que era um cavaleiro de origem comum. Há 10 anos, Isaac foi crucial na vitória do Império, ganhando o título de Visconde e Shumaren. Sua lealdade à família imperial é louvável, mas Krisha não quer ser banida nem divorciada aos 21. De repente, Kukas, um tipo de deus fênix, aparece e diz que Krisha mudará o mundo. Mas nossa garota já está cansada de ouvir isso o tempo todo. Ela quer visitar o templo e conhecer o suposto marido, então se disfarça de homem à noite. Ela foge, mas seu pai de armadura completa tenta impedi-la. Mas, meu Deus, o velho acaba sendo derrubado. Os servos o auxiliam, indagando se devem perseguir Krisha, mas ele sorri, crendo ser hora de sua filha viver sua própria aventura. Já adoro o pai dela. Miúta é o maior centro comercial do Império e a única via para a capital vinda do sul, então espere um local cheio de mercadores, viajantes e mercenários. Nossa bela jovem chega a Miúta um tanto suja e exausta após fazer uma jornada de 2 semanas em só 3 dias, deixando seu cavalo faminto. Mas, nossa, seu cavalo tem dentes afiados e está ávido por mastigar algo além de grama, carne. Para um cavalo assustador, ele tem um nome fofo, Cream Puff. Krisha o encara, lembrando-o de se misturar e manter seu status híbrido em segredo. Cream Puff é, na verdade, meio cavalo e meio dragão, capaz de cruzar o continente em apenas 1 semana. São uma raça única, vista só pela família imperial, mas nossa garota achou o pequeno Cream Puff em plena guerra. O reino deles, Ferza, esteve em guerra com o Império Sérvio por 10 anos. Nossa menina cresceu na zona de guerra, nas costas do pai, até o fim da guerra, aos 10 anos. Nesta cidade agitada, uma empresa se destaca, mais poderosa que o templo e a família imperial, a Toma Holdings. Toma tem de tudo, guilda de mercenários, padaria, cassino e até mercado. O mais surpreendente é que tudo isso é gerido por um jovem e belo homem, Toma Lukin. Opa, parece que temos um possível protagonista masculino. Por falar nele, está inspecionando o estacionamento de cavalos e vê o pobre Cream Puff babando, meio zonzo. Alguém dê carne para esse cavalo, coitado! Quando Toma descobre que o dono está no Toma Inn, ele ordena uma investigação rápida, pois sabe que Cream Puff é um híbrido. Ele tem certeza que o dono não é uma pessoa comum, ou pior, um espião enviado pelo imperador. À noite, com Krisha dormindo numa posição familiar, 2 ladrões, os irmãos lendários da noite, fazem uma pose maneira. Mas relaxa, esses 2 são só criminosos comuns. Eles confiam que Krisha não vai acordar, pois colocaram pó de cogumelo na comida dela, capaz de derrubar até elefantes. Eles começam a vasculhar as coisas dela. Mas antes que toquem sua espada, Crécia, com uma aura negra assustadora, levanta-se e chuta um ladrão, joga o outro na parede e pergunta se são assassinos. Nossa, ela é forte mesmo, não é? Os ladrões, indefesos, se ajoelham diante da nossa vilãzinha, Crescia, que ferve de raiva porque eles não respondem às perguntas. Ela insiste que eles querem sua espada, Creata, mas negam, dizendo que só querem roubar moedas e não conhecem Creata. A raiva de Cretia aumenta, achando que a tratam como tola. Eles explicam que roubam turistas jovens e inocentes. Quando a vítima toma o sonífero na comida, eles invadem à noite. Usam pó de cogumelo, não remédio caro, mas estão curiosos porque não funcionou desta vez. Crescia diz casualmente que esses cogumelos não funcionam nela, surpreendendo-os. Na ordem dos cavaleiros de seu pai, o leão vermelho de Chamarã, a pequena Crécia tinha tias e tios adotivos.
Uma era a jovem cavaleira Tia Claire, especialista em medicina moderna, que adorava Crécia e compartilhava misturas com veneno eficaz, mas inofensivo. Por isso, ela tornou Crécia imune a 1000 venenos. Os dois ladrões se curvam implorando por misericórdia. Juram não roubar mais e dizem precisar de dinheiro para o remédio da mãe, fazendo-a hesitar. O dono da pousada bate à porta. Ela ordena que peguem as moedas e saiam em 10 segundos, usando o dinheiro para o remédio da mãe. Após tranquilizar a equipe da pousada, ela senta na cama e suspira, pensando que se os ladrões não tivessem evocado memórias de crescer sem mãe, jamais teria deixado que levassem seu dinheiro. Seus olhos brilham ao olhar pela janela e perguntar casualmente se ele está com os ladrões, fazendo o homem de Toma estremecer antes de fugir dali. Ela transmite uma aura de tranquilidade. Estou fascinado. Enquanto isso, Luke informa Toma que o cavalo híbrido pertence a Sasha Lin, um rapaz de aparentemente 18 anos. O espião chega e relata como Sasha derrotou os ladrões, sua imunidade a venenos e a suspeita de que ele seja um usuário de runas. Toma conclui que descobriram o espião do imperador e que só precisa encontrá-lo pessoalmente. Há 20 anos, o continente Asha foi consumido pela ganância voraz do Império Serbim. Com o poder de destruir mentes, a família imperial Serbim massacrou e saqueou, devastando impérios e reinos por todo o continente. Mas quando prestes a conquistar o continente, o Império Ferza, liderado por Isaac Mesrini, retomou o sul, ganhando o título de Leão Vermelho do campo de batalha. Aproveitaram para contra-atacar, e uma só pessoa acabou com a família imperial Serbim e resolveu a guerra, unindo 70% do continente Asha. Esse jovem herói era ninguém menos que o príncipe herdeiro de 16 anos, conhecido como o único mestre dos 5 elementos, Jean Ferza. Esse mesmo herói, Jean Félix Rion de Ferza, quarto imperador de Ferza, ficou incrédulo ao descobrir que estava casado. Ele ficou com dor de cabeça ao saber que era casado no papel, algo que seu conselho de confiança só descobriu naquele dia. Ele logo interrompeu as desculpas dos conselheiros, ordenando que desfizessem o que havia sido feito. Contudo, ficam inquietos ao informá-lo que o templo cuida dos registros de casamento, impedindo a intervenção imperial. Após derrotar seus homens, Jean exige ver o chefe do templo. Maruhi, seu assessor, concorda, rezando em silêncio por paz. O chefe do templo diz ser impossível, pois controlam documentos imperiais para evitar manobras políticas e falsificações. O imperador insiste que corrigiam erros, mas o sacerdote afirma que tal alegação não tem fundamento. Pelos registros, seu casamento foi devidamente registrado há 3 anos. O sacerdote explica que há 1 ano para corrigir erros em registros de casamento. Após esse período, dão suas bênçãos e finalizam os registros. Não importa quem seja ou quais os motivos. Após abençoados pelo templo, os registros não podem ser alterados. O padre piscou ao mencionar as 3 bênçãos para o casamento imperial, e Maruhi pediu calma a Jean. O padre tá super tranquilo. De volta ao palácio, Maruhi confessa algo de quando começou a trabalhar. Lembra como importunava Jean por aprovações enquanto ele lidava com rebeldes. Nessa época, Jean mandou Maruhi dizer ao templo para parar de enviar relatórios. E foi aí que esse problema do casamento começou. A questão é, quem registrou o casamento deles? De repente, seu irmão caçula apareceu dizendo ter uma solução. Olha só isso! Tem 2 deles, um para Crécia e um para mim. Lien sugeriu o divórcio, o que fez o imperador considerar. Mas ao saber que era Crécia, filha única dos Mesrini, pediu outra solução. Não queria a filha de Isaac deportada e divorciada, surpreendendo Meruheid. Lien propôs anunciar Crécia morta, já que o irmão rejeita ideias como criança. Irritado, o imperador mandou Lien segui-lo ao campo de treino. No Império Ferza, existem 2 tipos de magia. Um usa pedras de mana, o outro é magia rúnica, que tira a energia da natureza. Só os capazes a usam, e um mestre em combate é chamado Cavaleiro de Runas. Durante o treino, ou melhor, o castigo de Lien, ele usou runa de vento, boa para o combate, enquanto o imperador usou runa de água, menos eficaz. Mas espere até ele soltar um raio e golpear o irmão com sua espada em pleno poder. Vendo o irmão sério, Lien tenta se afastar, mas opa, o imperador congela sua perna e sorri ao balançar a espada em chamas. Sim, este jovem imperador domina os 5 elementos, sendo o único a dominá-los todos. Após a luta, Jean sorri e manda Lien ir à casa Mesrini informar Crécia sobre o divórcio. E assim, Lien partiu. Lien sabe que seu irmão gosta de Isaac Mesrini, pois o recompensou com terras e título em vez de puni-lo por recusar o cargo de comandante. No início, ele olhou Mesrini com desconfiança, mas ao ver a reação de Crécia, ficou tranquilo que tudo estava bem. Mal sabia ele que nossa charmosa menina do interior começava a chamar atenção além da sua cidade. Criampi invadiu um açougue de Toma e tá devorando carne feliz da vida, chocando todos e sendo chamado de monstro. Crécia fica super brava e pergunta o que ele tá fazendo. O pobre cavalo explica que ficou com fome de repente e não consegue parar. Na verdade, Luke, secretário do Toma, botou o estimulante de apetite na água do Criampi, por isso ele causou essa bagunça toda. Mas graças ao plano dele, Crécia acaba indo à sede deles para ver como pode pagar pelos estragos. Luke sai, dizendo que o chefe resolve com ela ou ele, já que acham errado que Crécia é um garoto. Quando Toma aparece, Crécia fica super surpresa de ver ele, exatamente como eu imaginei que ficaria.
Qual o motivo? Ah, cabelo preto? Confere. Tem aqueles olhos vermelhos? Confere. E ele usa um terno preto que faz seu radar piscar. Ela o chama de Arquiduque do Norte. Mas, opa, isso alarma Toma. Ele parece pronto para matar nossa garota agora. Toma é um gênio nos negócios, com toque de ouro. Apesar da origem humilde, é mais rico que nobres, mas é o que ele quer mostrar. Na verdade, é Eugene Winner de Serban, último príncipe Serban. Ele lidera Zenia, facção rebelde que tenta reconstruir o Império Serban. O mais importante, ele é dono da planície da Carniça no norte, um verdadeiro arquiduque. Nossa, que engraçado como ela acertou em cheio. Seus olhos vermelhos fixam em Crécia. Ele percebe que é uma garota disfarçada. O jeito que ela segura a xícara de chá também sugere que é nobre. Com um sorriso sereno e olhos curiosos, ele pergunta a Crécia por que o chamou de Duque do Norte, enquanto prepara-se para agir conforme a resposta dela. Envergonhada por sua fantasia, Crécia rapidamente diz a Toma que se enganou e quer discutir a compensação imediatamente. Mas nosso rapaz suspeita que ela está apenas jogando um jogo mental. O mal-entendido começa aqui. Ele decide entrar no jogo e, somando os danos, cobra 50.000 rueli, suficiente para construir 10 prédios. Despreocupada, ela não liga para dinheiro, pois seu pai criou um fundo fiduciário em seu nome. Ela só precisa ir ao banco e resolverá com o pai quando voltar para casa. Enquanto ela reflete, Toma acha estranho como ela está tranquila com a cobrança absurda. Ele se pergunta se é uma tática inteligente dela ou se ela é apenas ingênua. Quando Crécia diz que precisa ir ao Banco Central Imperial pegar o dinheiro, Toma sugere usar o cavalo híbrido dela como garantia. Como ela está sem transporte, ele oferece levá-la em sua carruagem, já que também vai à capital. Toma promete descobrir a identidade de Crécia na viagem, mas fica surpreso quando ela comenta que ele lembra um duque do norte. Ele acha que é uma tática, mas ao dizer que sabe pouco do norte por ser plebeu, nossa garota fica muda e trêmula. Ela fica séria e, com pouco tempo, promete dar uma lição que Toma não esquecerá. Se uma mulher tropeçar, o que ele deve fazer? Matar o arquiteto, o faxineiro ou quem fez os sapatos dela? Toma não entende por que matar alguém ou o que isso tem a ver com o Duque do Norte. Desculpe, mas essa resposta está errada. E se uma dama tiver problemas para dormir, o que ele faz? Matar o carpinteiro? A empregada que não curou a insônia? Ou o alfaiate do pijama? Toma está preocupado com esse Duque do Norte que ela menciona. Errado de novo. Crécia faz a última pergunta séria. O que fazer se o imperador mandar a guerra e roubar sua noiva? Isso agita Toma, que diz seguir o decreto imperial. Crécia grita que ele não é um arquiduque do norte. O coitado do Toma tá congelando e tendo uma crise de identidade, só porque quer se gabar de ser um duque do norte agora. Ver ele perdendo neurônios ouvindo ela é, sinceramente, o melhor da minha semana. Crécia se aproxima e diz que ele tem sorte de estar com uma especialista no arquiduque do norte. E assim, o pobre Toma vai lembrar dessa viagem como a mais longa da sua vida. Ao chegar na capital no dia seguinte, Toma parece traumatizado e implora a Crécia para ir embora logo. Ele a ajuda a descer da carruagem, ganhando 60 pontos, mas ela diz que precisa de 90 para ser Duque do Norte e o convida a sequestrá-la. Depois que ela sai, Luke sugere seguir a moça, mas Toma recusa, fazendo o secretário suspeitar que o chefe está apaixonado. Toma entra na carruagem rumo ao escritório na capital, surpreso por não ter pirado ouvindo Crécia tagarelar o dia todo. Mas ele a acha fofa, o que o faz se dar um soco. Será isso o que chamam de amor destrutivo? Enquanto isso, a moça vai ao templo falar do casamento, mas um padre a confunde com um sem-teto e indica uma refeição de caridade. Crécia se apresenta, mas o padre desconfia dela por sua aparência desleixada, então ela decide ir embora por hora. Vai ao banco, mas está fechado. Faminta, busca almoço grátis, só para descobrir que o serviço de refeições acabou. A coitada se vê sentada na favela, arrependida de ter dado todo o seu dinheiro aos ladrões. Mas ainda tem sua espada, ou assim pensava. Na verdade, ela a deixou na carruagem do Toma. Ela é mesmo muito azarada. Jian quer sair para ver como o povo tá, mas Maruhi implora que ele repense, porque mesmo disfarçado, vão reconhecer ele como imperador por causa do cabelo loiro. Beleza, ele é um imperador decente, então ganha uns pontos por isso. Aí Clarence, a guarda imperial, vasculha o bolso e dá pro Jian uma pílula rara que muda a cor do cabelo e olhos por um dia. Mas ele volta ao normal quando usar magia rúnica. O cabelo do Jian fica castanho e os olhos verdes, mas continua um gato. Ele pula pela janela, deixando Maruhi confusa com esse remédio novo. Se gabando, Clarence diz que é a mestra da medicina moderna e conta que queria fazer um remédio para queda de cabelo, mas acabou criando essa pílula que muda a cor. Peraí, ela não é a tia que deu veneno para Crécia? Jian se muda para a cidade e, mesmo com o fim da guerra, a pobreza o leva a buscar comida grátis. Crécia o toca no ombro e avisa que o local não oferece mais refeições gratuitas. Jean sorri ao perceber que Crécia é uma garota disfarçada e usuária avançada de runas de fogo. Com menos de 10 usuários de fogo avançados no Império, ele fica curioso e decide investigar mais. Na verdade, senhor, essa é sua esposa. Ele oferece trabalho e uma refeição. Crécia aceita rapidamente e pede carne.
Trocam mentiras. O imperador se diz Ray Vaughan, detetive, e Krisha mantém a identidade de Sasha Lin. Jan aponta para um estranho e diz que ela deve pegá-lo, pois está traindo a esposa. Nossa garota bobinha cai na história. Enquanto seguem o homem, ele de repente dispara e salta contra uma parede usando uma runa de vento. Para acompanhar, Krisha decide carregar o marido, quer dizer, Jian, e se move feito ninja para pular no muro. Ela parece super orgulhosa, e Jian fica perplexo com o que acabou de acontecer. Mas ele ainda dá um tapinha carinhoso na cabeça dela pelo bom trabalho. Já tô adorando esses dois. Espera, agora fiquei na dúvida com quem chipar ela. Enfim, eles param num prédio caindo aos pedaços, e quando Jian vê uma placa com 4 sets, não contém o sorriso sinistro, sabendo que chegaram a Lucky Box. A Lucky Box é uma loja de leilões clandestina no mercado negro que compra qualquer coisa, não importa o preço. Mas como cada item é leiloado, os clientes têm que se esforçar dobrado para conseguir o que querem, pois precisam vencer o leilão. Com 99,99% de sucesso, essa técnica a levou ao topo do ranking das guildas de corretores do Império. O homem que Krisha e Jan seguem corre para uma sala, alertando-os de que está sendo perseguido. Ele coloca a bolsa na mesa e anuncia empolgado que descobriu algo importante. É um documento completo sobre um plano para assassinar o imperador. Enquanto isso, Krisha se surpreende ao saber que Jan não quer que ela entre na Lucky Box. Ele acha que ela seria útil como usuária de runas de fogo, mas não pode envolver uma civil, então ele simplesmente pede que ela vá embora por enquanto, pois é muito perigoso. Mas ela insiste que pode proteger um molenga como ele, o que o faz rir muito. Ele dá um tapinha na cabeça dela e promete comprar carne no próximo encontro, deixando-a sem palavras e corada. A química está rolando solta. Na casa de leilões, o imperador observa, segurando a máscara do dono original, já eliminado no canto. O apresentador inicia mostrando os itens para leilão daquele dia. Primeiro, um cavalo híbrido raro. Depois, um menino escravo. E, por fim, um envelope ligado ao imperador, que o faz sorrir. Ao se afastar, Krisha sente culpa por deixar Jan sozinho. Preocupada que o trapaceiro o encontre, ela decide voltar para buscá-lo. Na casa de leilões, Jan recua ao ver a escala da operação e deixa a guarda do palácio lidar com isso. Porém, ele se surpreende ao ver Krisha ao seu lado, ainda crendo perseguir o trapaceiro, e o local a espanta, pois parece tão diferente do exterior. Mas, ao ouvir que um menino está sendo leiloado como escravo, sua reação muda. Tomada pela raiva, ignora Jan e pensa que não foi por isso que lutaram por 10 anos. Ela salta ao palco num piscar, pegando todos de surpresa, e declara que o tráfico de escravos é contra a lei imperial. Mas eles simplesmente a ignoram. Quando Krisha solta as mãos do garoto, ele não parece feliz, então ela o nocauteia e o carrega como um saco de batatas. Isso faz Jan crer que é o fim para eles, já que nunca enfrentaram alguém capaz de usar runas de fogo avançadas. Enquanto nossa garota exibe seu poder, o imperador só relaxa no chão, esperando tudo passar. Ou devo dizer, esperando que tudo seja completamente destruído. Sinceramente, eles se dão tão bem que eu poderia embarcar nesse navio. Krisha e Jan estão no topo de um prédio, vendo a casa de leilões arder após ela perder o controle da sua força. O menino acorda e pede para descer, mas surpreende-os ao dizer que arruinaram seu plano, algo que jamais perdoará. Apontando para Krisha, avisa que lembrará seu rosto. Ela, inocente, afaga sua cabeça e sorri, lembrando que o salvou. Jan reconhece o garoto como usuário de mirra e, supondo que seu povo os persegue, manda-o juntar-se a eles. De repente, 3 homens de preto, cobertos da cabeça aos pés, aparecem surpreendendo Krisha. Jan acena, indicando que podem levar o menino, e eles agradecem antes de partir. Isso confunde Krisha totalmente, que aprende que mirra é uma magia parecida com runas, mas diferente em certos aspectos. O barulho do leilão faz Jan sentir que é hora de limpar tudo. Ele avisa Sasha para ter cuidado, pois os homens do leilão vão procurá-la por toda parte. Mas antes que ela reaja, ele some, deixando-a fraca. Tipo, cadê o pagamento dela? E a comida? Os 3 homens de preto se ajoelham, preocupados com o garoto de cabelo azul, frustrado com os intrometidos atrapalhando seus planos. Ele diz que ser escravo de nobres é o jeito mais rápido de achar seu irmão no país, e pensa sobre quem o interrompeu. Surpreso ao saber que o homem de cabelo castanho é o imperador, ele para e lembra que Krisha o tirou do leilão. Ele nem nota, pois está ocupado, mas após estar com ela, sente a dor no peito sumir. Parece que esse fofo não é criança, afinal. Ele volta ao normal e anseia ver nossa garota no festival da fundação. Ele parece um príncipe de outro país. Enquanto isso, o imperador chega ao palácio e questiona seus homens sobre leilões de escravos na capital. Explicam que Leon queria deixar criminosos soltos e só observá-los, o que o enfurece. Por falar nele, Leon está na casa de leilões, capturando todos os criminosos com sucesso. Parece que ele tem planos suspeitos que podem atrair os inimigos do imperador. Não, por favor, me diga que ele não é mau. Naquela noite, Toma, ou Eugênio daqui em diante, sabe que o grupo Xenia planeja matar o imperador por conta própria, o que o enfurece, pois é o líder. Mas seus homens agem sozinhos. Os membros mais velhos parecem impacientes e planejam atacar amanhã à noite com sua arma secreta. Eugênio decide largar Xenia, dizendo que qualquer coisa que atrapalhe seu plano perfeito de vingança não é necessária. Ele os entende, já que passaram 10 anos sem agir, então planeja checá-los amanhã à noite.
Na manhã seguinte, nossa pobre garota emagrece e perde a esperança de achar algo bom na capital, pois perdeu todas as suas coisas. De repente, um menino de rua a vê e dá seu último pedaço de pão, pois ela parece mais faminta, fazendo-a chorar de emoção. Kretia fica curiosa sobre os muitos sem-teto na cidade mais rica da capital. O menino explica que os pobres arriscaram vir buscar emprego, pois o imperador prometeu ajuda. Ele é de Shumaren, mas quando os pais o abandonaram, decidiu ir para a capital. O doce pequeno brilha ao falar de como o imperador realmente se importa. Shumaren é terra do pai de Kretia, e essa conversa mostra que lá também há pobreza. Mesmo com seu passado, a criança inocente é como um anjo, crendo que o imperador resolverá a pobreza. É fácil falar, difícil fazer quando nobres jogam sanduíches por diversão, ainda mais numa criança. Kretia fica chocada e furiosa ao ouvir nobres rindo de como alimentam os pobres. Como uma garota toda força e sem cérebro, ela vence o nobre e cai de fome antes de fugir com magia rúnica. Presa por bater no filho de um oficial, ela é forçada a revelar ser Kretia, a imperatriz do império. Ao ser perguntada sobre seu documento, sorri e diz que foi levado, sendo presa por ilegalidade e delírio. Se o azar tem nome, é o dela, mas pelo menos agora tem comida grátis. O colega careca a consola. Mas, à noite, revela-se um assassino membro da Zenia. Usam fumaça de cogumelo para dormir os guardas, felizes por derrubar Fairza esta noite. Ora. Temos alguém imune a esse veneno. Quando saem, ela se espreguiça antes de ficar séria, não podendo ignorar o plano maligno. Kretia tenta avisar os guardas, mas fica chocada ao ver o palácio imperial completamente silencioso, sem nenhuma patrulha. No palácio, Leon cumprimenta Jean casualmente, que logo corre para lhe dar um soco. Jean dá a Leon chance de explicar seu envolvimento no tráfico de escravos, mas Leon muda de assunto e o convida para ver um presente no jardim. Sorrindo, ele encoraja o irmão a confiar nele. Leon é, na verdade, um infiltrado do grupo Zenia, permitindo que entrem no Palácio Imperial. Ah, então ele é mau? Mas parece que esses irmãos se dão bem. Jean decide confiar no irmão mais novo, mas ao chegar, se vê cercado por assassinos. Nesse momento, ele percebe que Leon o usou como isca. Os assassinos ativam sua arma secreta, um dispositivo mágico para prender Jean antes de atacarem juntos. Após a derrota do Império Serbin, a Aliança Zenia se uniu para arrecadar fundos e treinar assassinos secretamente. Eugene chega ao palácio e só pode se esconder, chamando os antigos membros de tolos por acreditarem no irmão do imperador. Eugene sabe que Leon não trairia o irmão. Ver o imperador lidar facilmente com os assassinos mostra que Leon os enganou. Ah, então você tá dizendo que o Leon não é mau, só maluco? Clarence, Maruhi e os cavaleiros chegam de prontidão. O imperador sorri, dizendo que a emboscada é um presente do irmãozinho. Maruhi olha ao redor do jardim, surpreso com a organização, considerando a tendência do imperador de bagunçar as coisas. Lembra que a mãe de Jean, ex-imperatriz, adora o jardim, então ele deve ter cuidado de tudo discretamente. O imperador sorri brilhantemente de novo, mas por baixo há claramente uma tensão se formando. Quando pede a Clarence para trazer Leon, ela obedece prontamente e sai. Onde está Leon? Você pergunta. Ah? Ele está por aí, todo orgulhoso por ter feito Zenia se revelar e ajudar seu irmão. Parece que esse cara tá curtindo pra caramba entreter o irmão e não tem medo de brincar com fogo. Ele vê Kretia correndo, vai até ela e brinca chamando-a de prisioneira 33 em 58, igual tá na roupa dela. O capitão tranquilão dos Cavaleiros Imperiais dá duas opções. Direita para fugir, esquerda para explorar o palácio. Pra surpresa dele, a garota sai correndo pro palácio. E ele fica tipo... Ah, nem vou atrás, nem vai perseguir porque é lá que a Jeanne tá. Enquanto anda, ele para de repente e tem um estalo. A prisioneira que ele acabou de ver é a Kretia. Kretia vê o imperador de longe e não consegue conter a empolgação de ver o marido. Mas o som dos passos dela logo chama a atenção do imperador, que usa magia de gelo no beco. Ele coça a cabeça, achando que tinha ouvido um rato ou algo assim. Eugene acaba salvando Kretia e, num beco mais seguro, pergunta sobre sua roupa de prisioneira. Surpreendentemente, ela está alerta, questionando Eugene sobre sua própria roupa suspeita. Eugene sabia que Kretia lutava bem, então não entende por que a salvou antes. Por ora, decide acalmá-la usando o que aprendeu no curso de Arquiduque 101. Aproxima-se corado e diz que um arquiduque é gracioso, bonito e misterioso. Kretia o olha seriamente e lhe dá 95 pontos. O momento romântico é interrompido quando Leon os encontra e ri da situação melosa. Os dois somem num instante, e Leon, como sempre, não se importa. Leon lembra que há 10 anos após a guerra, Jeanne, com 16, descreveu Eugene, cabelo preto, olhos vermelhos.
Leon, um fofo de 12 anos, descobriu ter a mesma idade de Eugene, que jurou voltar para acertar contas com Gianni. Vamos fazer as contas. Gianni tem 26, Eugene e Leon 22, e nossa Crécia, 21. Leon parece reconhecer Eugene, mas o cara só sorri e elogia como Eugene cresceu bem. Ele nunca leva nada a sério, né? Passeando tranquilo, seu irmão o vê e exige explicações sobre o que fez. Leon e seus homens não achavam os assassinos Xenia, então ele virou agente duplo, atraindo-os ao palácio. Com um sorriso, diz ter resolvido tudo. Ao ouvir isso, Clarence foge e segue Meruhi, pois Gianni certamente dará uma lição no irmão por trazer os assassinos. Adoro os assistentes. Sentem o perigo e se mandam. Crescia e Eugene estão a salvo, mas nosso rapaz não, já que Crescia o provoca por ser o Duque do Norte. Olha ele chorando e ficando vermelho. Crescia decide não questioná-lo, pois se fosse mal, já a teria matado. Além disso, ela precisa recuperar sua espada. Na sede de Eugene, Luke informa Homer Luikin, padrinho de Eugene, sobre a emboscada fracassada de Xenia. Os Luikin criaram a identidade falsa de Eugene e o apoiaram, pois gerenciavam fundos secretos do Império Sérvio. Jovem, Eugene visitou Homer cheio de raiva, jurando restaurar o Império Sérvio e derrotar Gianni. Mas Homero não era político, nem soldado. Era só um empresário, mas viu potencial em Eugene, por isso decidiu apoiar o jovem príncipe. Tomando chá, ouvem que Eugene voltou com uma dama de belos cabelos ruivos. Homer, surpreso com a distração do príncipe, Luke admite que acha que o mestre se apaixonou, silenciando todos. Eugene, no escritório, parece perturbado. Sabe que interpretam mal suas ordens sobre Crescia. Ele se surpreende ao ver Crescia de cabelo solto e bem vestida pela primeira vez. Atordoado, antes de elogiar, se dá um soco e decide apenas devolver a espada dela. Isso está me dando dor de cabeça. É problema se eu ficar mudando de chip? Como é tarde, pede que ela fique. Crescia aceita e pede ajuda para amanhã. No dia seguinte, Crescia bate nos ladrões e recupera seu crachá de identidade. Alegre, diz a Eugene que só precisam ir ao banco para pagá-lo, algo que ele esquecera. Não vamos esquecer do folhado de creme. Espero que esteja saboreando boas carnes. Mas a vida não dá sossego a Crescia. No banco, ela descobre que seu nome não consta na lista de cidadãos imperiais. Ela mostra seu crachá, mas só seu pai está registrado como membro da Casa Mezarini. Porém, o caixa confirma que Crescia Mezarini de Fersa está na lista. Eugênio acha estranho, já que só há 2 Fersa no Império, a não ser que Crescia seja a imperatriz. Mas ao ver Crescia congelar e não corrigir o caixa, ele repensa a situação. Quem quer que seja o casamenteiro está determinado a manter os 2 casados. Crescia acaba na sala VIP com o presidente do banco, suando frio por não saberem da imperatriz. Crescia hesita, sem saber explicar que também desconhecia o casamento. E o presidente assume ser informação sigilosa. Então, ela garante a Crescia que não precisa explicar nada. Parece que ela só pode sacar o fundo que o pai criou aos 30 anos e não pode cancelar o contrato. Isso mostra que ele a ama, mas não confia nela. O presidente do banco sugere usar a conta do marido, o que soa como uma ótima ideia para Crescia. Afinal, o imperador disse que a compensaria pelo divórcio. Então, ela se convence de que está só adiantando um pouco. E assim, nossa rainha sai da sala com um cartão preto VIP raríssimo que surpreende totalmente Eugene. Hora das compras, vamos lá! Enquanto isso, seu marido está muito estressado, pois o divórcio não está saindo como planejado. Parece que o imperador e a imperatriz precisam estar juntos para finalizar o divórcio. Jean respira fundo e ordena que tragam Crescia. Ao saber que ela sumiu, perde a calma, gritando para que a encontrem. Jean pondera buscar Crescia sozinho, descrevendo-a calmamente. Ruiva, 21 anos, hábil em magia de runas de fogo. Isso o faz lembrar da mulher no leilão, percebendo que já conheceu sua esposa. Ah, meu marido? Não, o marido da Crescia é tão esperto. Maruhi aborda Lien e pede informações sobre Crescia, já que ele é o único que a viu. Lien, um capitão tranquilo, descreve Crescia casualmente. Viu-a com roupa de prisioneira, número 3358. Nesse momento, Jean chega e pergunta a Maruhi por que ainda não foi à Casa Mezarini. Majestade, o senhor deu a ordem há pouco, então Maruhi não está pronto. Mas o imperador sorri, libera seu poder e Maruhi logo termina o esboço de Crescia, manda distribuir e sai às pressas com Lien, que decide acompanhar. Maruhi deve estar faturando alto. Ele passou por poucas e boas. Sabe o que Crescia faz primeiro com o cartão preto? Ela visita o menino que lhe deu pão e dá dinheiro para ele ir a Shemarim. Ela também dá uma carta de recomendação para ele virar aprendiz ou até criado na Casa Mezarini. O menino fica confuso quando Crescia afaga sua cabeça, pedindo desculpas por mandá-lo de volta a um lugar sem boas lembranças. Mas Shemarim é o único lugar onde ela pode ajudá-lo, então sorri e pede que ele vá e a espere lá. Ah, adorei que ela se lembrou da criança. Após acenar adeus ao garoto, Crescia mostra seu cartão preto a Eugene, pois é hora de acertar as contas.
Ele sorri, mas ao saber que ela é a Imperatriz Oculta, usuária de runas, com ficha criminal e cartão preto, fica curioso sobre sua relação com o Imperador. Ele quer mantê-la por perto mais um pouco, e acaba de descobrir como. Então, brinca dizendo que por ela ter dado mais de 90 pontos, ele pode sequestrá-la, como ela mencionou antes. Ele se inclina e pergunta se isso ainda é válido. Senhor, eu me ofereço como tributo. Crescia recusa, sem entender por que ele toca no assunto. Eugene esclarece que se interessou por ela, mas quando ela o pagar, terão que se separar. Ele sorri e age fofo ao mencionar seus status sociais diferentes, dizendo que não tem escolha se não usar essa tática. Isso deixa nossa garota em choque. Ela se vira, fingindo dureza, mas por dentro está corando intensamente. A caminho do banco, um cartaz atinge o rosto de Crescia de surpresa. Curiosa, ela lê e vê que é um cartaz de procurada dela, dizendo que é uma fugitiva com recompensa por sua captura. Poxa, parece que Marui, na pressa, fez um cartaz de procurada em vez de pessoa desaparecida. Então, sobre aquele assessor maltratado do imperador, ele chegou ao território dos Shemarins e Lien decidiu que é hora de se despedir, mencionando que precisa cuidar de outro assunto. Então, Maruhi decide respeitar o espaço de Isaac e focar em suas tarefas. Porém, ao chegar à mansão Mesrine, encontra Isaac fingindo estar doente, alegando que sua filha o atacou, deixando-o mal. Maruhi percebe facilmente que Isaac está fingindo, então se vê obrigado a recitar um artigo da lei. Resumindo, Isaac deve procurar Crescia pessoalmente, ou seja, buscar a Imperatriz do Império. Isaac se vira e diz que obedecerá quando melhorar, fazendo Marui imaginar a fúria do Imperador ao voltar sem novidades. Marui, de repente, cai no chão, dizendo estar exausto e que só levantará quando Isaac cumprir a ordem. A decisão de Marui de jogar o mesmo jogo que Isaac, em vez de enfrentar o Imperador, é hilária. Todo mundo é tão maluco, e eu adoro maluquice. Parece que a capital inteira está em polvorosa, com os cavaleiros por toda parte procurando Crescia. Num beco, Eugene cobre o cabelo ruivo de Crescia com seu paletó, enquanto ela pergunta timidamente se ainda quer sequestrá-la. À noite, chegam ao porto onde Eugene preparou um barco para ela, pronto para fugirem da capital. Não é um barco qualquer. É um navio magnífico com um motor mágico mais avançado, capaz de acomodar pelo menos 1000 pessoas. Com salão de baile, teatro e restaurante, é o barco ultra luxuoso de Thoma, o Turbosonic. Na verdade, Crescia está em pânico. Apesar de sua força mental, perder tudo, ser roubada, ficar sem teto, fugir da prisão e estar na lista de procurados a afetaram muito. Mas desta vez, ela segue o fluxo e faz a pose icônica do Titanic, braços abertos, enquanto seu Jack parece totalmente confuso com suas travessuras. Não dá para levar essa garota a sério. Enfim, Rose, quer dizer, Crescia pergunta se Eugene ficará bem ajudando alguém procurada como ela. Eugene a convida a sentar, pede vinho ao servo e até joga pétalas para criar clima, antes de sorrir e garantir que ficará bem. Que exagerado! O Turbosonic agora está numa rota especial aprovada pelo Império Ferza, rumo ao Ducado de Flória. É o único lugar que reconhece sua soberania, mas o que empolga nossa garota é que Flória é o point de férias, com clima paradisíaco. Após explicar, Eugene quer saber quem Crescia realmente é, só para ver se está encrencado caso tenha sequestrado a Imperatriz. Como ele a ajudou tanto, Crescia decide contar tudo a ele. Floria é uma ilha no extremo sul do continente Asha, um lugar quente com clima tropical. Ao chegar, Crescia corre descalça na areia, com Eugene atrás carregando seus sapatos. Empolgada, ela acidentalmente esbarra em algo sólido. E por isso, quero dizer um cara charmoso, bronzeado e musculoso. Esse cara é Andrew, o arquiduque de Flória. Quando Crescia percebe isso, ela se desculpa rapidamente. Ele ri e diz que não precisa ser formal, pois a ilha é aberta a todos. Ela sorri, gostando da abertura, tão aberta quanto o peito exposto dele. Andrew põe uma flor no cabelo dela, pisca e a recebe, enquanto Eugene suspira. Mesmo assim, ele ri internamente, sabendo que Crescia tem um tipo específico. Alguém como ele, de cabelo preto e olhos vermelhos, o Duque do Norte. Mas será que isso ainda vale quando Crescia está tão corada e amigável com Andrew agora? Ver homens bonitos a fez esquecer que fundou o Clube do Arquiduque do Norte. Eugene está em sua vila com Andrew, enquanto Crescia saiu para fazer compras. Andrew diz querer ver como nossa garota fica linda nos vestidos novos, ganhando um olhar furioso de Eugene. Ele logo pede calma a Eugene, jurando que jamais flertaria com uma mulher do príncipe de Serbin. Eugene explica que Crescia não é sua amante, e Andrew decide não insistir no assunto. Em vez disso, ele menciona ter ouvido sobre assassinos tentando matar o imperador. Andrew quer crer que Eugene não está envolvido no ataque, mas deseja alertá-lo. Ele diz que não liga para o Império Ferza, mas em Flória, a paz é crucial. Se Eugene causar problemas na ilha, Andrew jamais o perdoará. Beleza, hora de ver a briguinha na mansão Mesrine.
Maruhi tá ganhando, fingindo de doente na cama do Isaac faz semanas. Na real, esse servo cansado curte o sossego e não quer mais trampar. Tá vivendo o sonho dele. No entanto, o descanso de Maruhi parece chegar ao fim hoje, pois souberam que um mandado de prisão foi emitido para Crécia e que ela embarcou num navio Toma com um homem misterioso. Maruhi se levanta rapidamente, percebendo que algo deu errado com as ordens que deu aos seus homens e decide correr para a capital. Isaac também se levanta. Normalmente, ele preferiria que Crécia tivesse sua própria aventura, mas é forçado a se juntar a Maruhi ao ouvir que um homem está rondando sua filha. A história é caótica, e todos estão fazendo suas próprias coisas, então vamos ver o que Lien está fazendo agora. Esse cara parece ter decidido frequentar a Academia Chamarim porque quer saber a ligação de Crécia com Eugene. Para iniciar sua investigação, ele se encontra com Amber Corn, professora de matemática e presidente da Associação de Pesquisa do Arquiduque do Norte. Por quê? O perfil de Crécia tem apenas duas informações sobre ela. Primeiro, formou-se engenheira civil e segundo, fundou o Archduke Club. O clube, também conhecido como ENRA, é uma organização misteriosa. Ele usa sua identidade para obter informações de Amber. Mas ela parece despreocupada e simplesmente pergunta qual é o objetivo dele. Lien suspeita do clube, então decide acompanhar e diz que é fascinado pelo clube há muito tempo. Isso faz Amber relaxar um pouco e ela começa a testá-lo sobre o conhecimento básico do clube. Os mal-entendidos. Amber começa perguntando sobre a combinação certa. É marrom e verde, branco e azul, preto e dourado, dourado e dourado, ou preto e dourado? Ela define um cronômetro, fazendo-o pensar se isso é algum tipo de código secreto. Mas a pergunta é tão vaga que ele se sente inseguro sobre o que escolher. Eu poderia ter passado neste teste. O cronômetro para e, assim, ele falha no teste. Amber pede que ele saia, mas ele bate na mesa, insistindo que há um erro na pergunta. Na verdade, Amber é mais que uma simples matemática. É um gênio que virou sábia aos 17, recusou cargo no Império e se dedicou a presidir o clube. Existe algum personagem normal nesta história? Amber suspira, incrédula, que Lien não saiba o básico, mas oferece outra chance com um papel para estudar. Na biblioteca, Lien descobre códigos de livros no papel, sorrindo curioso sobre o clube Annie-Erra. Pega o primeiro livro, surpreso com o título O Quarto do Arquiduque do Norte Nunca Esfria. Esclarecendo, Lien Bartrier de Ferza governa Bartrier, no extremo norte, sendo o verdadeiro Arquiduque do Norte. Ele lê os livros até a noite, e quanto mais se envolve, mais descobre o que é ser um verdadeiro Duque do Norte. Finalmente entende por que Eugene agiu tão bobamente com Crécia naquela noite. Como rival pelo título de Duque do Norte, Lien jura se tornar um verdadeiro. Ele se distraiu e caiu na toca do coelho. Nossa garota está linda no vestido de alças e animada para explorar o mercado noturno de Flória. Ela é como um cão agitado, e Eugene a observa correr por todo lado, sem achá-la irritante. Então, quem é mesmo o protagonista masculino? Vem um show de marionetes sobre Asha, o dragão lendário que salvou a humanidade com seu amigo Cucus. Espera, Cucus é a fênix que apareceu para Crécia? Entendi. Nossa garota é mais extraordinária do que eu pensava. Crécia fica surpresa com a apresentação tão próxima da lenda fundadora do Império Ferza. Eugene explica que, como Flória e Ferza estão no mesmo continente, a lenda de Asha é compartilhada. Ele deixa escapar. Nós também tivemos! Crécia se confunde por ele falar como se não fosse de Ferza. Eugene desvia, dizendo que cresceu num lugar muito remoto. Mas, na verdade, ele está em pânico por ter cometido um erro. Ele tem repetido seu nome, Tomo Luken, no espelho para não deixar sua identidade escapar nem em sonhos. Ficou chocado com o que acabou de fazer. Parece que você está ficando muito à vontade com Crécia. Crécia se interessa por uma competição de luta sem runas ou armas, baseada apenas na força pura. Eugene acha que Crécia não vai querer ver, mas ela pula no centro e provoca o grandalhão Rubin para lutar. Os golpes de Rubin não acertam e ele ofega, parecendo hesitar em bater numa mulher. Mas ele sabe que Crécia está pegando leve com ele. Crécia se diverte, mas o orgulho de Rubin é ferido pelas vaias. Furioso, ele usa magia rúnica contra ela. Ela pode se esquivar fácil, mas o cara tenta jogar sujo puxando o laço do vestido dela. Crécia segura o vestido, e Rubin aproveita para dar um chute nela. Mas quem acaba nocauteado é ele, com um chute do Eugene. Rubin é eliminado por usar runas, mas Eugene entra no ringue e agora tem que enfrentar Crécia. Voltando ao Lien. Após virar a noite estudando, ele foi o primeiro a tirar nota máxima no vestibular na história de Angra, todo orgulhoso. A turma toda aplaude, deixando ele com frio na barriga. Para parecer natural ao se revelar Duque do Norte, pergunta à professora Amber por que não há títulos acima de conde no Império. Um aluno explica que Jian fez isso porque, ao virar imperador aos 16, nobres desaprovaram e tentaram matá-lo e causar rebeliões. Como resultado, Jian tirou os títulos de 6 duques e 11 marqueses, deixando o Império sem títulos acima de conde.
exceto duas famílias ducais, Casa Lecanois, linhagem materna do imperador, e Casa Bartier, família fundadora de Ferza, governada pelo irmão mais novo do imperador. Lien revela que o Ducado Bartier fica no norte e, sorrindo, se apresenta como o Duque do Norte que procuram. Mas os alunos não aceitam, pois o cabelo de Lien não é preto e seus olhos são azuis, causando uma crise de identidade no coitado. Ele está passando pelo que Eugene passou com Kritia. Na aula, a professora Amber avisa sobre o seminário anual. Quem faltar perde a associação, um problema para Lien, pois coincide com o Festival do Império. Vocês lembram quem ficou em miúta? Finalmente, Cream Puff ganha destaque, e parece que esse cavalo tá na boa vida, comendo carne 3 vezes ao dia sem trabalhar, sem saber que tá aumentando a dívida da Crétia. De repente, chega um novo cavalo, Alexandro, também híbrido, surpreendendo Cream Puff porque seu dono é Isaac, o que significa que Isaac também tá aqui. Isaac descobre que Kritia tem uma dívida, e Cream Puff está sendo usado como garantia. Além disso, tem cobranças extras pela comida diária dos cavalos. Isso faz ele suspirar, mas, como dizem, cada um resolve seus próprios problemas. O cavalariço acha que Isaac está dizendo que Kritia vai pagar, mas não. Ele quer dizer que Cream Puff vai pagar a comida que comeu. Ele revela que Cream Puff é um cavalo híbrido e pode mandá-lo para uma mina de carvão trabalhar. Cream Puff pede ajuda a Alexandro, mas só Kritia, descendente de Asha, consegue falar com ele. Minha cabeça não entende como nada se resolve nessa história. Mas sabe de uma coisa? Eu amo todos eles mesmo assim. E aí, galera, o que acharam da história até agora? Se inscreva e ative as notificações para saber quando lançamos esta e outras histórias.